Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Olá a todos, olá a todas. Este é mais um Vanzolini Cast da Fundação Vanzolini. Eu sou Roberto Marques, diretor de operações da Fundação e professor do Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Nós contamos hoje com a presença valiosa do professor Luiz Felipe Cortoni, que vai, junto comigo, tratar do tema saúde mental nas organizações. Você que está nos assistindo, está atento à sua saúde mental? Como é que ela está? Como é que você se sente no trabalho, seja no nível individual, seja no nível do time que você participa, ou do time que você lidera? Como é que o trabalho afeta a questão da saúde mental? O trabalho pode ser tanto um fator de adoecimento como um fator de recuperação das pessoas com problemas ligados à saúde mental. Essa é uma outra pergunta bem legal, bem interessante, que a gente vai procurar trabalhar aqui hoje. Portanto, eu passo a palavra primeiro agradecendo bastante a participação, a boa vontade do Felipe de estar com a gente hoje. Ele pode comentar um pouquinho sobre a experiência dele. Em seguida, eu vou provocá-lo com algumas questões ligadas a esse tema. Felipe? Legal, Roberto. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente poder discutir esse assunto que nem sempre circula muito bem entre as pessoas e, inclusive, nas organizações. Tenho feito nos últimos tempos, infelizmente, muito trabalho de, quando é bom, prevenção, de saúde mental, e outros já programas que tentam de alguma forma ajudar pessoas que já manifestaram a doença. Vamos falar sobre isso, eu acho que é bem interessante, e esse é que eu acho das premissas mais importantes do trabalho em organizações sobre saúde mental. Vamos falar sobre o assunto. Isso, muito bom. E tem muita desinformação sobre esse assunto, né? Acho que esse é um tema que a gente vai abordar hoje. Tem muitas soluções aparentemente fáceis, aparentemente muito utilizadas por muitas organizações e que, na verdade, muitas vezes podem até agravar o problema ao invés de tentar resolvê-los ou, pelo menos, mitigá-los, né? Então, eu começaria te perguntando, Felipe, como é que você vê a importância ou a relevância, a influência do trabalho, da organização do trabalho no surgimento, no agravamento até em algumas situações do sofrimento psíquico? Então, essa é uma questão importante, abre várias portas, Roberto, para a gente falar. Assim, para começar, vamos entender o seguinte. Vamos considerar um indivíduo biopsicossocial, quer dizer, a gente tem nossas características biológicas, genéticas, fisiológicas, etc. As nossas características psicológicas, o que nos dão um caráter bem individual para cada um, e o nosso ambiente social, quer dizer, vivemos ou tentamos viver um equilíbrio em relação a essas três coisas. Alguém pode falar, mas e o espiritual? Pode colocar não tem restrições sobre isso. Então, se você considerar isso, a gente está falando, quando fala em trabalho, estamos falando principalmente no ambiente das relações sociais e que vão impactar as outras três por uma garantia sistêmica. Quer dizer, se você adoece fisicamente, isso atrapalha suas relações e atrapalha a tua vida psicológica, o teu mundo psicológico. Então, no trabalho, a gente tem uma característica, principalmente nas organizações nos últimos tempos, que mudaram muito o seu ambiente de trabalho, mudaram muito a exigência sobre pessoas. A gente está falando numa organização do trabalho, nós estamos falando em certas garantias que são direitos das pessoas, como carga, jornada, agenda, autonomia. Isso está, de alguma maneira, isso está muito exacerbado, o que tornou o trabalho, então, um lugar, para usar a tua expressão, de aumento do sofrimento psíquico. Tá certo? Essa é uma generalização, mas que a gente pode entrar um pouco mais em cada aspecto. Tá certo? Mas, para te responder, eu diria, de fato, o trabalho adoece.
tá certo? De fato, ele adoece. Nessas condições que a gente acabou de falar, ou seja, uma jornada que não tem começo nem fim, né? Com essa história do trabalho remoto, quer dizer, parece que você, pelo menos algumas organizações pensam assim, parece que você está disponível 24 horas, né? Mais os dispositivos todos que te deixam conectados. Então, isso traz essa característica de jornada extensa, não é? Carga de trabalho, né? Muitas organizações ainda continuam fazendo esforços para fazer mais com menos. Bom, isso significa, né, depoimentos do tipo, a gente tinha 3, hoje temos 1 e fazemos o que 4 faziam. Então, essa é uma outra condição que tem um momento que o ser humano não aguenta, né? Essa condição. E outras questões do ambiente de trabalho, né, que aí são mais problemáticas e que são mais agressivas, que é o assédio, né, de todo tipo, moral, sexual, etc., né? A toxicidade, né? Ultimamente se usa muito esse termo de ambiente tóxico, né? O que leva à questão, não só na direção da liderança, como muitos gostam de encarar, mas também na dimensão dos grupos, não é? Se fala muito hoje de um problema de segurança psicológica, de adoecimento, né? Problemas desse tipo, que vem da relação dos indivíduos com suas equipes de trabalho, e não só na verticalidade da liderança, não é? Então, a gente está diante de um fenômeno complexo, não é? Quer dizer, você poderia me questionar, mas espera aí, o indivíduo está na mesma cultura, está na mesma equipe, está no mesmo chefe, fazendo a mesma coisa que outro, e um adoece e outro não. Então, aqui a gente tem o caráter individual da questão, não é? Mais no mundo psicológico, digamos assim. Acho que o mundo, de uma certa forma, acho que isso é quase que um consenso, está muito mais complicado. Para se viver nesse mundo está mais complicado. Então, quando a gente pensa em trabalho, uma coisa que é clara também vamos dizer, um enfraquecimento da previsibilidade, né, dos contratos de trabalho. Isso. Então, né, no passado as pessoas ficavam décadas até se aposentar na mesma empresa, mudavam de vez em quando de trabalho, quase sempre com os contratos formais. Hoje em dia é cada vez menos frequente, né, esse tipo de contrato. Isso. Então, as pessoas com contratos temporários adiciona-se incerteza, né, uma certa pressão em relação a isso. A vida como um todo ficou mais complicada, mas no mundo do trabalho isso também se reflete. Mas eu te pergunto, uma questão mais específica, pegando um aspecto que você levantou. Tem uma diferença? Qual é a diferença entre a pessoa estar sobrecarregada de trabalho por vários motivos e a pessoa estar adoecida ou prestes a adoecer? Há um limite entre isso? Como reconhecer e diferenciar essas duas situações? Isso é muito difícil, viu, Roberto? Pelo menos para mim, né? Porque, assim, nem todo mundo que está sobrecarregado, né, está adoecendo. Então, às vezes, os limiares, né, individuais, eles são diferentes, né? Portanto, uns adoecem, né, ou pelo menos sofrem, com uma carga de trabalho que outro toca sem problema, tá? Então, assim, a relação imediata é mais difícil de causa e efeito, tá certo? Pelo menos do meu ponto de vista, né? O que está claro é a gente olhar para efeitos endêmicos, quer dizer, se na minha organização, né, estou vendo que a carga está gerando um estresse, né, muito maior do que tempos anteriores, né, acho que ali você tem um sinal importante de investigar e ver se há um tratamento preventivo para isso, tá? Porque não se sabe quanto tempo os indivíduos vão aguentar. E eu nem acho que essa é uma discussão séria, entendeu? Eu não tenho que levar o indivíduo até o limite da possibilidade dele entregar, entendeu? Além das exigências que alguns têm sobre entregar até o limite. Então, a gente está num campo muito complexo de entendimento. Então, eu acho que o sinal, para mim, melhor é o endêmico.
Quer dizer, começou a acontecer com uma certa frequência, né, sinais organizacionais que indicam, né, um ambiente que está produzindo, né, alguma coisa, né, no sentido do sofrimento, etc. Eu acho que a intervenção ali é fundamental. Tá certo? Quer dizer, quando o número de casos quando começa a aparecer. aparecer. Não só casos, mas, por exemplo, sinais de adoecimento, do tipo absenteísmo, né? Não, isso que eu ia te perguntar, que sinais não necessariamente são captados por estatísticas, por evidências assim, mais claras, como, por exemplo, o serviço médico começar a ver os números de absenteísmo aumentando, as faltas no trabalho, ou os afastamentos. Esse tem um lado que, independente, tem uma questão subdiagnóstica sobre isso, que nem sempre os números mostram a realidade, mas fora as evidências mais numéricas, né? Como perceber, até no âmbito de um indivíduo, que ele está passando do limite, vamos dizer, está começando a ficar doente, vamos dizer assim. Isso é possível de identificar? Dá. Eu gosto da ideia de sinais, tá? Muita gente fala no tal do letramento, vamos fazer um letramento com líderes e tal. Eu não sou muito favorável a esse tipo de coisa. E eu explico por quê. Porque, primeiro, a gente sobrecarrega líderes com isso num campo, né, que, no fundo, é um pouco... Eu costumo brincar, às vezes, falando assim, se líder entra muito num aspecto individual de sofrimento, né, de alguém da sua equipe, ele está exercendo uma profissão ilegalmente, entendeu? Então, eu gosto de falar sinais. Quais são os sinais? Né? E não ficar falando de sintomas de doenças para líderes identificarem. A gente conhece liderança, sabe que alguns têm dificuldade até de avaliar desempenho. Quanto mais encontrar sintomas de doença mental. Mas mudanças de comportamento, essas podem ser observadas. Não é? Então, minha orientação para líderes é, olha, você está numa equipe, alguém começa a ter um comportamento diferente do que você já observou, dá um tempo para ver se essa história persiste, porque às vezes é alguma coisa em casa que não está bem, com filhos, enfim, com vida financeira, com vida de casamento, etc. Né? Dá um tempo. Se voltou, tá tudo bem, você pode chamar, se quiser, falar, ó, tá tudo bem, vi que você ficou uns dias aí, tal, ou durante o tempo, falou, ó, você tá bem, o que você precisa, tal. Mas se isso persiste, eu acho que é um momento de chamar de fato e saber se alguma coisa está acontecendo. Se você conseguir saber o que está acontecendo, imediatamente indicar para um especialista. Acho importante você procurar o serviço social da empresa, acho importante você procurar o médico nosso do trabalho, acho importante você procurar pessoas do RH para te ajudar. Para o líder não entrar nisso. Não entrar. Sei que alguns gostam, mas eu diria institucionalmente ele tem dispositivos para poder colocar à disposição dessa pessoa que tem alguma variação contínua de comportamento. Que variações são essas? Então, chegar atrasado, né, que é um pouco na linha do absenteísmo, faltar. Né? Acho que essa é uma outra coisa importante. Reações que nunca teve, né, com coisas pequenas, por exemplo, virou o café, tem uma reação, né, absurda, ou uma tristeza permanente, um humor que abaixou, né, que o nível de humor se manifesta assim, com uma certa tristeza por um tempo, né, permanente. E outras mudanças de comportamento que possam indicar alguma coisa. Não sei se tem, não é preciso diagnosticar, mas se isso está de alguma forma, né, afetando o trabalho, a pessoa não está bem, chama e indica. Indica um serviço. Indica um serviço. Provavelmente a empresa. Isso, profissional que tem. Se a empresa tiver, é um. Mas isso não, você está me falando algo que tem a ver com o comportamento de indivíduos. Isso. Né? Isso. Mas isso, quer dizer, eventualmente esse líder tem que perceber, ou teria que perceber, ser capaz de diagnosticar que o problema não é só do indivíduo, ou pode não ser só dele, pode ser um problema, como você disse, da organização. Claro. Um problema de como as tarefas estão sendo atribuídas, a diversidade das tarefas, a carga de trabalho. Aí não é só... Não se
não se resume só a indicar um serviço Não. de atendimento a essa pessoa. Então, né? o que é que o líder pode fazer? Porque você me perguntou assim, como é que eu vejo Certo. variações de comportamento? Certo. Então, são essas, Tá. que podem ter origem dentro e no Certo. trabalho. Portanto, o que que o líder pode fazer por isso? Né? Então, uma coisa é essa, né? Análise de sobrecarga, tá certo? Um redesenho na organização do trabalho, né? Diminuir, como a gente conhece muito bem, interfaces, né? Promover fluxos, né? Rever de fato essas questões, inclusive, que eu diria, alterações que não tem a ver só com o desenho, que são exigências do próprio líder ou da própria organização, né? Da pessoa estar ligada o tempo todo, né? Não tem espaço para parar, como a gente já falou aqui, né? Na própria jornada e assim por diante. Então, acho que o líder tem capacidade de rever a organização, ou deveria ter, de rever a organização do trabalho, tá certo? E interferir nisso. Aqui ele tem acesso a uma quantidade muito grande de variáveis que podem alterar o comportamento das pessoas na direção do sofrimento, tá certo? Sim. Então, notadamente o assédio, a sobrecarga, né? Que a autonomia, por exemplo, né? Redesenhar o trabalho na direção de mais autonomia, não de mais trabalho, mas de mais autonomia decisória sobre o trabalho que eu tenho que fazer, pode ajudar bastante. Agora, eu tenho a visão, não sei se você concorda, que os líderes, falando de maneira bem geral, eles não foram treinados para identificar, serem capazes de identificar esses sinais que você está falando, né? Isso na formação acadêmica, na formação universitária, em qualquer área, a não ser saúde mental, sim, aí são os profissionais formados para isso. Mas nas escolas de engenharia, nas escolas de administração, nas áreas mais técnicas, né, e mesmo eu imagino, aí você queria ouvir a sua opinião, mesmo em cursos do tipo MBA, ao longo dos anos passados e hoje em dia, será que os líderes foram de alguma forma treinados, ou há uma carência em relação a isso nos programas de formação dos líderes pós a formação universitária? Se investe muito em formação de líderes, tá certo? Mas não no ambiente acadêmico oficial, digamos assim, não é? Mas se investe muito em programas de desenvolvimento dentro de organizações. Outro dia eu vi um dado por aí que no mundo se investe, antes da pandemia, coisa de 3 trilhões de dólares investimento em programas de formação de líderes. Mas até que ponto a questão saúde mental, ela começou a aparecer agora. Muito provavelmente está começando agora. Então, os líderes que já têm certo período aí de prática... Eu gosto de trabalhar com a ideia de que é bom a gente dizer para o líder, né, que ele adoece, como qualquer um, e ele adoece outros, se ele não estiver atento para essas coisas, né? Não por conta do estilo pessoal, mas por deixar a organização do trabalho ou por fazer exigências que estão além das possibilidades das pessoas entregarem, entendeu? Então, a gente está falando aqui de uma questão que acho que se configura como algo complexo, porque a gente falou primeiro no indivíduo, agora na organização. Então, essa é uma questão importante de se discutir quando se fala em saúde mental no trabalho. Que assim, qual é o posicionamento da empresa em relação a isso? Tá? Porque o que aconteceu? Você sabe, e a gente já comentou sobre isso. Se desenvolveu uma indústria de saúde mental. Tá? Impressionante o que há de consultorias e agências disponíveis para entregar produtos de saúde mental para a organização. Agora, isso leva, eu tenho discutido muito isso, que é preciso se posicionar antes de você escolher na prateleira qual é o programa, o produto ou o serviço que está disponível para te ajudar em saúde mental, né? Não sou contra a indústria desde que a gente use para prevenção. Então, elementos de prevenção que sabidamente dão resultados, eu posso integrar num programa bem estruturado dentro da organização para manter isto, tá certo? Eu não gosto, e aí eu estou de fato opinando, de você prover o que a gente chama de benefícios humanitários
entendeu? E não olhar para aquilo que a gente acabou de conversar aqui, para a organização do trabalho. O que está ocasionando aquele problema. Quer dizer, né? A gente não, assim, você não teria nenhum nexo causal, a não ser no caso do burnout, que nós podemos falar já, mas a gente sabe que a correlação é alta e, portanto, alguma coisa tem, não é? Então, eu acho que, antes de tudo, vem o posicionamento da empresa. Para dar um exemplo simples, quando a empresa disponibiliza esses benefícios, por exemplo, uma plataforma para você fazer terapia. Tá? Ora, terapia se refere a tratamento, tá certo? Pode ser preventivo, mas, de qualquer forma, a organização está dizendo, o problema é seu. A gente vê muita gente falando, olha, você tem que fortalecer a sua resiliência, palavra que eu não gosto de jeito nenhum, mas você tem que se fortalecer, você tem que cuidar da tua saúde. Eu falo, acho que cada um tem que cuidar da sua saúde mental. Né? A doença é democrática, né? Ela ataca qualquer nível, né? Gênero, idade, escolaridade, classe social, qualquer nível. Né? Ela infelizmente, é uma doença... ou felizmente é uma doença democrática, tá certo? Ora, portanto, o indivíduo tem a sua parte de cuidar das suas coisas, né? da sua saúde, mas a organização tem uma grande parte. A OMS acaba de atestar isso, dizendo que o burnout é produto de um ambiente de trabalho estressante que não está sendo gerenciado de maneira adequada. Então, se a gente acredita na palavra dessa instituição, você só tem problema nosso aí. Tá certo? Quer dizer, aí houve uma discussão grande entre os psiquiatras sobre o burnout não é clínico, você não tem uma clínica que possa, não tem protocolo, enfim. Eu tenho até um amigo que escreveu um livro chamado Burnout, a doença que não existe. Eu falei, tá legal, não existe. Porque não acontece de alguma forma. Sim, mas e o sofrimento? Entendeu? Eu acho que essa é uma questão importante. Falando até, vamos falar sobre isso, eu tenho uma filha que teve burnout. Na minha casa, durante a pandemia. E o burnout não dá em cara que tem proteção natural. Né? Isso não existe. A brincadeira é, o burnout não dá em forgado, certo? Obviamente não, só dá naqueles que são hipercompetentes, se entregam para valer, tem uma alta accountability, né? E aí adoecem, porque invadem os seus limites. Nós vamos falar já para as pessoas sobre isso, tá certo? Agora, Felipe, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que também é muito evidente que existe, que é o tabu, né? A doença como tabu. As pessoas... É incrível. E é natural que tenham, incrível. Né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Incrível. O medo que as pessoas têm de mostrar, de divulgar, de dizer que tem um problema, de reconhecer que tem algum problema. Sejam as pessoas como um todo, os líderes, os liderados, a organização como um todo, né? Essa é uma grande questão que dificulta o tratamento, dificulta a própria prevenção, né? Eu acho que muita gente que vai nos ver vai estranhar eu ter falado da minha filha, mas esse é o princípio que a gente começou a falar aqui. Vamos falar sobre o assunto, certo. Entendeu? Na minha casa somos 2 psicólogos, eu e minha mulher. Minha mulher é terapeuta. Eu trabalho com saúde mental no trabalho. Não deveria. Então, a gente poderia, mas já não era para acontecer. Né? Mas espera aí, o médico não fica doente? Quer dizer. Então, eu acho que essa questão tem a ver com você encontrar, como a gente falou, alguns sinais, tá certo? Nas pessoas e promover uma identificação precoce. Então, Roberto, acho que tem até um conteúdo histórico aí, né? Tem um grande filósofo do século passado, o Foucault, né? Que escreveu A História da Loucura. E é engraçado que você vê sinais da questão do estigma da doença mental exatamente lá na Idade Média. Entendeu? Pela história. É um livro brilhante que fala um pouco sobre a história da loucura. Né? E eu acho que ali ainda tem restos disso. Né? É diferente de preconceito. O que a gente tem é um estigma. Né? Que inclusive tem um grande livro que eu estudei na faculdade há muito tempo atrás, que até hoje ainda consulto,
que chama o Estigma, que é do Irving Goffman, que fala sobre isso, né? É diferente, porque o estigma, ele pressupõe que a pessoa estigmatizada contamina, entendeu? Ele contamina. Então, você vê muita gente falar, por exemplo, que se você fica perto de um depressivo, você deprime, entendeu? Então, acho que o estigma, então, ele isola. Ele não é inclusivo, entendeu? E acho que essa é uma grande parte da causa das pessoas não quererem falar, né? Que estão com problema. E o estigma também tem um outro componente que, assim, quem tem doença, que é um mito, né? Como você mesmo está dizendo, tem muita desinformação, que quem tem doença mental é fraco. Tá? Ninguém gosta, inclusive, de falar em doença mental, doença emocional. Doença emocional é outra coisa. É só no ambiente psicológico. A mental mexe com tudo. Não é? Mexe com tudo. Então, esse é o melhor nome para falar e identificar. Então, tem essa outra característica que, assim, dentro da organização, eu não sei, além da história da fraqueza, de eu denunciar que eu sou fraco, porque não são só os outros, eu também acho que se eu tive, eu sou fraco. Que é a história do que é que vão fazer comigo. Sim, inclusive mandar embora, no limite, né? Não. Romper o contrato. Não, manda embora. Não, então, acho que esse é o medo, um dos medos principais. Né? Melhor não falar. Quero perder não sei o meu emprego. Claro, não sei o que. Esse estigma e essa desinformação leva também a uma outra coisa. As pessoas, quando tem algum sinal, algum sintoma, que nós podemos falar já sobre isso, as pessoas não vão direto no psiquiatra. Entendeu? Passa no médico. Eu tive uma pessoa que eu atendia, estava dando suporte, ela foi num neurologista. Assim, pô, assim, você não foi no psiquiatra? Ah, porque a doença, eu achei que era nos nervos. Assim, entendeu? A desinformação é uma coisa terrível. A história da fraqueza, eu estava discutindo isso antes de ontem. Esses super atletas que param, né, por conta de doença mental. Sim, né? sim. A nossa campeã de ginástica artística, tal, olímpica, teve uma depressão. A americana Simone Biles. A Simone, não, mas a nossa também. Também, é muito comum, né? Tem sido muito então, comum. Você vai dizer que elas são fracas? Aquele nadador americano. Isso, várias produziu pessoas. um filme sobre esse assunto, bem interessante. Várias pessoas né, que não são fracas. Tem, portanto, a doença não tem essa dimensão de forte ou fraco. Entendeu? Nas organizações ainda se fala isso. Adoeceu, você expôs uma fragilidade, e aí vai ser tratado como não consegue, não pode, não tem condições, né, de entregar, de fazer trabalho adequado. Então, acho que esse é um dos casos. O silêncio é o maior inimigo, porque e para as pessoas é pior, porque eu vou sofrer sozinho, né? Como a gente sabe que o trabalho não só adoece, mas também recupera nas relações que eu tenho ali dentro, né? Ele deteriora a minha saúde mental, mas ele também recupera a minha saúde mental. Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que se dá essa... o que a gente pode pensar sobre o trabalho como forma de recuperar pessoas de saúde mental? Porque você imagina, alguém que tem uma depressão, que manifestou. Depressão é uma questão importante de falar aqui para as pessoas. Quer dizer, tristeza é uma emoção básica. Quem assistiu o filme Divertidamente, o número 1, tá certo? Porque o 2 já acho que está um pouco estranho ali. Viu que tristeza é adaptativa. Quer dizer, a gente precisa ficar triste nos momentos em que coisas da vida nos acontecem, né? Agora, uma tristeza, depois de um fato ocorrido, que perdura por um tempo, alguns dizem 3 meses ou mais do que isso, você já pode ter sinais de depressão. Então, tristeza é como se fosse um direito. Ficar triste porque você perdeu uma pessoa que você gosta muito, é importante você passar pelo luto, exercer essa coisa, porque ali mesmo você vai ter crescimento pessoal, psicológico, em torno de uma perda tão significativa, né? Agora, passou desse tempo,
a gente já pode ter sinais de depressão. Então, essa é uma coisa importante de pensar. Tá certo? É preciso, para que você tenha uma doença, deve haver uma manifestação durante um tempo para você dizer o diagnóstico é esse ou é aquele. Mas quando a gente pensa no trabalho como uma forma de recuperar, aumentar os vínculos, né? Aumentar a sensação de pertencimento, isso é uma coisa extremamente importante. Legal, né? Muitos jovens que não conseguem, na universidade, na graduação, eles não conseguem vínculo com aquele tema, porque tem que trabalhar, tem que estudar, quer dizer, tem que mais estudar, né? Trabalho seria depois, mas uma vez que termina a faculdade, com algum custo, etc., um esforço, ele acaba descobrindo no mundo do trabalho oportunidades de crescer, de fazer vínculos que ele não imaginava, ele não tinha antes disso, só para dar um exemplo, né? Quer dizer, o trabalho é fundamental para a vida das pessoas. Claro que ele não é só uma fonte de sofrimento. Então, essa é uma discussão muito boa. Quer dizer, vamos pelo princípio. Eu falei lá no começo, o biopsicossocial. Então, no social, estou exercendo relações, não é? Em diversos cenários da minha vida. Então, na família, nos amigos, tá certo? No clube, no trabalho. Então, saúde social de relacionamento é importante. E isso você consegue no trabalho. Tá certo? Então, alguém que foi afastado, por exemplo, e volta, parte do tratamento é exatamente recuperar relações. Porque o isolamento, como a gente acabou de falar, entendeu? Ele deprime muito mais as pessoas. A gente tem dados de uma ONG lá de São Francisco que diz que as pessoas que percebem que quando são diagnosticadas, não é? Ou percebem, elas evitam o tratamento durante um tempo exatamente para não certificar para todos de que eu tenho alguma coisa. Então o estigma ele é realmente muito pesado. Não só de fora para dentro, como meu também. Como que eu pude ter uma doença desse tipo? Não é? Minha autoestima vai lá para baixo. Então, no ambiente das relações, o trabalho realmente recupera vínculos. A gente podia até exagerar e falar de uma terceira socialização, quer dizer, na família, na escola e no trabalho. Tá? Eu acho que isso é de fato assim, tanto adoece como ajuda a pessoa a se recuperar. O desafio é conseguir fazer com que a saúde mental seja melhorada, reforçada, né? Mantida através do trabalho. Né? Eu acho que o nosso grande compromisso com as pessoas é um lugar de trabalho saudável, que nós não estamos conseguindo. Então. Exato. Acho que é isso que nós temos que entregar para as pessoas. Um lugar de trabalho saudável, humano, né? Não no sentido, né, humanitário, mas humano. Onde o humano possa performar, entregar o melhor nos limites que cada um tem. Né? Agora, pensando um pouco sobre boas práticas ou, sei lá, a partir da sua experiência, o que você já viu de casos concretos? Você não precisa citar nomes, mas olhando um pouco assim para o que você acha que são formas corretas ou interessantes ou adequadas de lidar com essa questão. Sim. O que você pode nos falar sobre isso? Queria recuar só uma coisa aqui, Roberto, para a gente falar em boas práticas, que é... A gente acabou de falar de ambientes saudáveis, né? Anda muito estranho a forma mundial, tá? Principalmente sociedades ocidentais, tá? Como as pessoas estão se vinculando ao trabalho. Está muito estranho. A gente poderia dizer, você mesmo afirmou aqui, que até é um pressuposto da nossa colega Selma Lankman, tá certo? Que fala que o trabalho é um lugar de trocas, né, materiais e afetivas, e que acaba né, contribuindo para a formação da minha identidade, meu self, né? Desenvolvimento da minha personalidade e assim por diante. Quer dizer, aquele é um lugar garantido para que isso ocorra. Parece que as pessoas, em função dos ambientes de trabalho que se configuram hoje, as pessoas não estão entendendo mais como sendo o grande desenvolvedor da minha personalidade. Eu vou encontrar isso em outros lugares, tá certo? A gente estava discutindo aqui antes de começar dos índices de engajamento, que é uma tortura para as organizações. Entendeu? A história do engajamento significa manter a pessoa aqui produzindo e bem, né?
está sendo tirando o sono das pessoas de recursos humanos, tá certo? Porque as pessoas estão percebendo que este lugar não é um lugar que me realiza, não é um lugar que eu quero estar, não é um lugar que é saudável. Não estou falando de todas, mas de uma grande parte. A pesquisa do Gallup, que a gente estava comentando, mostra, né, que mundialmente, nas empresas de best practices de saúde mental, que é o que a gente vai falar agora, né, o engajamento é 70%. Tá? Mas no global, 21%. Tá? 21%. Na América Latina, 31%. 31% de pessoas engajadas. Tá? Significa, não é atrativo trabalhar. Tá certo? Não tá sendo bom. Então, o que eu estou precisando dizer para as pessoas, para elas virem, não é? E ficarem na minha organização. Então, do ponto de vista da saúde mental, né, acho que tudo que se fizer de caráter preventivo. A OMS diz identificação precoce, prevenção e tratamento. Tudo que eu entrar em tratamento significa que a manifestação já houve, e aí nós temos que ver se há um efeito endêmico, se as estatísticas estão mostrando coisas, porque é sobre essas que a gente vai ter que interferir na organização. Né? Posso até interferir no fortalecimento dos indivíduos com meditação, mindset, programas de atividade física, enfim. Mas a questão é na organização. Quando o tratamento se manifesta, se for necessário, é porque o diagnóstico já aconteceu. Do ponto de vista de prevenção, a gente tem várias, como a gente estava falando, a indústria se desenvolveu e pode te prover sempre que for de prevenção. Tá certo? A identificação precoce, a gente está usando muito a via dos líderes para fazer isso, mas há outras formas de você identificar precocemente manifestação de doença mental no trabalho. Com comitês, conheço empresas que têm comitês permanentes de discussão de saúde mental, não é? Um comitê aberto, que funciona o tempo todo para falar, notadamente, inclusive, dos ditos, né, excluídos, né? Comunidade LGBT e que tal, negros, mulheres, enfim, que também são muito, que também muito atacados e às vezes até mais pela doença, tá? Em função até do próprio isolamento social que já de estrutura já vive. Então eu acho assim, investir na prevenção sempre bem-vindo, tá? E o menos possível em tratamento, quer dizer, nunca chegar em tratamento. Porque ali já você tem que intervir na causa. Né? E isso eu estou vendo poucas empresas fazerem. Tá? A maior parte das práticas e programas de saúde mental tem investido no indivíduo. Quer dizer, só no lado psicológico. No lado social, que é das nossas relações, o ambiente nosso de trabalho, que indica que não está muito bom por esses níveis de engajamento que a gente está conseguindo, né? A gente está investindo pouco nisso. E não é uma questão de piscina de bolinhas, entendeu? É um lugar onde o humano é tratado de maneira humana, né? Onde é o possível. Não estou vendo, Roberto, sinceramente, uma discussão. Isso significa que, se eu não estou vendo, não quer dizer que não tenha. Tá? Mas na minha experiência eu não estou vendo gente intervir fortemente em organização do trabalho, redesenho, entendeu? Carga, jornada, tudo isso que a gente acabou de estar falando aqui insistentemente, porque isso está sendo o 80-20. Tá? É claro que as pessoas têm limiares diferentes, se uma vai adoecer, outra não, tá legal. Os elementos preventivos podem pegar aqui. Agora, causa, se a manifestação é no trabalho, é preciso olhar o trabalho. Que eu entendo que é um desafio, né? Porque primeiro que não é garantido, você pode mexer na Claro. organização do trabalho, Claro. na carga, e isso também não necessariamente mitigar o problema de saúde Claro. mental. É um desafio muito grande e dá para entender
por que, né, em geral, as empresas, os líderes relutam em tratar a questão do trabalho como uma possível fonte de mitigação dos problemas, até porque a gente sabe muito bem disso, a gente já trabalhou em algumas organizações que muitas vezes se tem a impressão de que se tiver que mudar a organização do trabalho, a eficiência, os dados de produtividade, qualidade vão piorar. E o que não é necessariamente o caso, né? Você pode juntar, existe a possibilidade de juntar a melhoria, até a melhoria, ou pelo menos a manutenção dos indicadores de produtividade, eficiência, eficácia, com uma melhor equacionamento da questão da saúde mental ao mesmo tempo. Agora, não é algo fácil de se fazer, envolve risco, envolve investimento, envolve conhecimento. Por outro lado, as organizações estão sofrendo com esse problema, né? Muitas delas. E eu queria saber de você algo assim. Eu sei que você não trabalha com uma forma padrão, né? Não tem um pacote de prateleira para lidar com isso, mas vou imaginar uma empresa que te procura, Felipe, e te apresenta, olha, temos um problema de saúde mental aqui numa certa área, ou em algumas áreas. Como é que você propõe, eu sei que é de uma forma sempre mais que possível customizada, mas como é que, o que você acha que é possível começar a propor para uma empresa, até para que ela comece a entender qual é o problema efetivo que ela tem de saúde mental? Quer dizer, como você trata uma organização quando ela te chama para trabalhar esse tema? Então, Roberto, queria voltar um pouquinho naquilo que você falou para poder te responder essa história da abordagem, tá? Roberto, eu tenho recebido papers, vamos pensar no burnout, que virou uma história que parece que é de agora, só que o Freudenberg, lá nos anos 80 do século passado, já tinha identificado isso, e antes dele outras pessoas, né? Que é esse adoecimento típico no trabalho. Então, vamos pensar na lógica. Alguém manifesta claramente o burnout. Então, você não tem medicação, por exemplo. Talvez tome alguma coisa para ansiedade e tal, se o psiquiatra achar que tem a ver. E aí você dá um afastamento, né, vamos dizer, 15 dias. E a pessoa volta para o mesmo local de trabalho. Então, alguns estão dizendo, se você fortalecer essa pessoa, ela volta e aguenta. Eu não sou a favor disso. Minha abordagem, como a gente vai discutir, tem um outro caminho. Então, quer dizer, vou fortalecer e volto para o mesmo lugar? Aonde a coisa aconteceu? Eu tenho recebido papers dizendo, estamos gastando dinheiro com coisa que não dá. Por que intervir no indivíduo que manifesta o burnout se a causa é nitidamente organizacional? Tá? E são papers científicos, gente fazendo pesquisa e contestando essa avalanche de programas de bem-estar, né, nas organizações, o que eu acho bem-vindo. Tá? Só que em alguns temas, não aprofundando, talvez até aquela história do estigma esteja na cabeça de quem está fazendo a arquitetura desses programas, entendeu? Cuidando de vulneráveis e etc. E não entendendo a complexidade. Até tentando proteger essas pessoas. Isso, nesse sentido de cuidado, olha, cuidado, é vulnerável, é fraco. Não, entendeu? Acho que não é por aí. Tá? A minha abordagem, como você perguntou, sempre que é possível, tá? Eu trato nos dois níveis. Tá? Eu acho que dá para você reforçar, principalmente conscientizar pessoas sobre a doença, né? Sobre o adoecimento, né? Porque é um fenômeno muito estranho, que você mesmo já me perguntou. Às vezes a gente tem na família, vê alguém do lado, sabe que tem, etc., mas ninguém fala nada sobre isso. Tá? E eu nunca vou ter. Porque... Então, acho que para os indivíduos, eu esclareço coisas desse tipo, os mitos, tá? A necessidade do tratamento biopsicossocial, né? Porque tem gente que vem com histórias, minha tia tem um chá calmante que é maravilhoso, toma, etc. Eu falo, olha, o tratamento é biopsicossocial. Se você manifestou a doença, você tem que cuidar da cabeça, nos dois sentidos, no bio e no psico,
e ter suporte social. Então, é nesse sentido que o trabalho recupera, né? Ajuda. Então, como eu abordo? Primeiro, a conscientização das pessoas sobre, olha, nós não estamos falando de uma doença que você é um candidato. Sem assustar as pessoas, mas dizer, naturalmente, né, quando faço isso, normalmente em rodas de conversa, não gosto de nada de palestra, essas coisas, porque você distancia, você admite um discurso técnico que isola as pessoas que não conhecem a história, né? Você tem poucas pessoas que, como em outros temas humanos, né, avançam e sabem. Neste é um lugar meio perigoso. Então, trato muito disto de conscientizar, etc. Trato uma coisa que eu acho importante, que é quando o indivíduo é afastado do trabalho por algum tempo, depois ele volta. E esse retorno, e eu estou falando do retorno não o delay, etc., estou falando do retorno para a dinâmica do trabalho, né? Geram nas pessoas, nos líderes, várias perguntas que ninguém responde. Eu falo assim, olha, o líder, por exemplo, e agora, daqui para frente, o que eu faço? Eu posso exigir performance, eu não posso, eu tenho que deixar essa pessoa fazendo só... Vai ter uma recaída. Isso, tirando xerox, entendeu? Então, o líder precisa ter orientação sobre isso, né? Se a pessoa estiver tomando um medicamento, né, ele vai ter uma barrigada de produtividade e depois ele equilibra. Isso leva um tempo, ele precisa saber. O líder precisa saber disso. Então, esse é um trabalho que eu faço de retorno ao trabalho. Então, falo com quem vai retornar, falamos com as pessoas que vão receber, a equipe, né? Falo com o líder. Então, enquanto isso não estiver minimamente acertado com todo mundo, a gente não traz. Aí, quando traz, né, faz reuniões com as equipes sem essa pessoa afastada estar presente e depois vem e aí fazem os ajustes, entendeu? É uma experiência riquíssima, né, de você ajudar nisso. Na prevenção, tudo que for possível, né, a gente ajuda as organizações a fazer. Nos programas, estabelecer um programa, antigamente ainda uns usam essa expressão, programa de qualidade de vida, né? Qualidade de vida no trabalho. Então, muita gente ainda usa essa expressão, faço, ajudo, né? Gosto de trabalhar com liderança, mas não nesse aspecto de letramento, essas histórias, porque tratar essas pessoas, líderes, né, como pessoas que também estão vulneráveis a isso. Programas de prevenção, todos, né, ajudar as empresas a trabalhar conteúdos e posicionamento, intervenção e organização do trabalho. Principalmente se encontrar um nicho organizacional, qualquer que seja, uma área, uma diretoria, o que quer que seja, onde os indicadores estão mais problemáticos. Tá? Acho que é importante trabalhar com indicadores. A maior parte dos briefings que eu faço com empresas para saber, né, o que vamos fazer, como você falou, sempre customizado. Eu pergunto, você tem manifestações aqui? Não, aqui nós não temos, só temos um caso. Eu falo assim, olha, pela lógica do silêncio, você tem vários casos aqui, só que você não sabe. Entendeu? Você não sabe. Isso já é um bom indicador. Falar, as pessoas não estão tranquilas de falar. Tá certo? Tem várias coisas que você possa intervir para ajudar pessoas a entender essa questão por dentro. Só que tem uma obrigação da organização de manter esse lugar saudável para os humanos. Está se usando muito a expressão ambiente tóxico. Então, isso significa que as pessoas estão dizendo, olha, aquilo não é um lugar humano para se viver, para se trabalhar, desculpa. Né? Então, acho que tem uma intervenção aí importante de ser feita. Na própria organização do trabalho, por exemplo. E você usa muito o que você chama, já chamou isso hoje, já mencionou, as rodas de conversa. Isso. Para que servem essas rodas de conversa? Qual é o seu objetivo ao propor esse tipo de coisa como parte da abordagem? Eu acho assim, primeiro, assim, uma diferença muito grande você dar uma aula ou fazer uma palestra, tá? Que é aquilo que eu disse, quer dizer, você interpõe entre você e a plateia, não é? Um discurso técnico que só você tem.
Então eu não gosto disso. Eu acho que a roda de conversa, ela informaliza, tem menos gente, não é? Porque não dá para fazer roda de conversa com 60, mas menos gente. E ali eu estimulo as pessoas a pensar o que significa para elas o sofrimento no trabalho, né? Eu pergunto quais são suas dúvidas, suas certezas a respeito da doença mental no trabalho. Eu alivio um pouco as questões de preconceito, de estigma, né, a respeito, os mitos, né, as mentiras, a desinformação sobre isso. Eu falo, isso aqui não existe, isso aqui não é... Eu dou uma força para os psiquiatras, certo? Falo, se você tiver alguma manifestação, você tem que procurar o psiquiatra. Porque as pessoas, o próprio convênio está mostrando isso, quem analisa os atendimentos em convênios, né, em planos de saúde da organização, já percebeu que a maior parte das pessoas que tem uma manifestação, por exemplo, de ansiedade, que é o mais comum, né? Nós somos campeões mundiais de ansiedade, ela vai no clínico, ela não vai no psiquiatra, porque o psiquiatra faz parte do estigma. As pessoas acham, se falar com o psiquiatra é porque não tem mais jeito. Na verdade, assim, a gente está falando de manifestação de doenças mentais, que são aquelas, vou ser grosseiro aqui na classificação, mas são as ditas neuroses. Tá? É claro que outras que são mais, de novo, psicoses, elas normalmente têm uma origem diferente. Tá? E a depressão, às vezes, tem, né, para os médicos e os psiquiatras, 25% de nós tem tendência a ter alguma coisa. Tá? Então eu gosto de falar isso e quero que as pessoas falem sobre. Conta a sua história. E naturalmente as pessoas contam as suas histórias, entendeu? Sentem que aquele lugar é um lugar que está protegido e várias vezes alguém se coloca dizendo, olha, eu tomo, olha, eu tive, olha, minha mulher tem. Olha, o meu marido manifestou no trabalho isso, a empresa não fez nada, ou fez tudo por ele. Enfim, é isso que vale, eu acho. Tá? Não é ter um discurso técnico que eu domine e falar, isso é sintoma de ansiedade. Não. Eu falo para as pessoas, sudorese, né, embaixo do braço, nas mãos, não está dormindo bem, né, não está comendo bem, teu humor está com muita variação. Tá certo? Dor de cabeça. Tá. Sempre que for frequente e estranho em você nunca teve. Então, sempre que for frequente e estranho. Porque dor de cabeça, todo mundo tem. Tá? Agora, uma dor de cabeça que é, né, contínua, opa, tem coisa. Né? Sudorese, tive que fazer uma apresentação para a diretoria, putz, fiquei e tal, tá legal. Acabou. Acabou a apresentação. É aquela nossa ansiedade que impulsiona a realizar, tá certo? Então, sempre que esse sintoma for permanente, né, é preciso, então, ficar ligado. Então, nessas rodas de conversa, a gente esclarece esse tipo de coisa. Então, quer dizer, de fato é uma troca, né? Isso. E quando é com líderes, aí eu falo daquilo que a gente discutiu aqui, do que é que está na mão dele, né, ao alcance dele, fazer para intervir no ambiente de trabalho. Acho que, e não é só na soft skill, né, como gostam por aí, não é? De empatia, acolhimento, escuta, não sei o que e tal. É também na organização do trabalho, como nós falamos, tá certo? Quer dizer, é redesenhar o trabalho, é poder intervir na forma como as pessoas estão fazendo isso, é rediscutir carga, é trabalhar no nível da autonomia das pessoas, né? Enfim, ele tem alcance de fazer algumas coisas que também facilitam. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao final desse videocast. Legal. Abordamos temas bem proximamente relacionados à questão da saúde mental. A gente está vendo ao mesmo tempo como é complexo, mas como é algo que a gente não pode fugir. Eu digo a gente, indivíduos que trabalham, as organizações que trabalham, os líderes que estão lá à frente dos seus times, em todas essas instâncias é necessário, de alguma forma, encarar o problema, conhecer esse problema e deixar que esse problema seja considerado um tabu, algo sobre o qual não se pode falar, porque
ao se tratar esse tema desta forma, a situação só tende a piorar. Só pior. Né? Acho que algo que você nos deixa aí muito presente é a importância de pensar o trabalho, né? Tanto do lado como algo que pode tratar as pessoas e recuperar as pessoas, né? Como também o trabalho é algo que pode trazer os problemas mentais, né? Pode ser um problema de saúde mental também. Portanto, entender melhor o trabalho na sua complexidade, na sua maior amplitude, é uma tarefa fundamental. Né? Não, foi legal. Eu gostei também do nosso... Acho que vai ter muita gente que não vai gostar muito da nossa conversa, porque a gente falou pouco nos indivíduos. Né? Porque, no fundo, a manifestação da doença vem através deles. Só que o que a gente falou é uma questão de posicionamento e entendimento do problema. Né? Eu acho assim, a indústria disponível para a saúde mental, né? Eu não sou contra, eu gosto. Sabe? Eu gosto, sim, fundamentalmente nos aspectos preventivos. Então, agora, o posicionamento da empresa que eu acho que é este que a gente conversou, que eu acho importante. Quer dizer, saúde mental não é benefício que nós estamos dando, é direito. Vamos tratar a questão dessa forma. Então, quando eu fico identificando só o indivíduo como um problema, eu isento a organização, né, dessa toxicidade que muita gente está denunciando, né, e eu isento a organização de mexer nisso. É muito difícil, é mudar a cultura, não sei o que. Agora, vamos pôr na ponta do lápis quanto que você está gastando com isso, né, e quanto você poderia... Os fenômenos nos últimos tempos estão bem estranhos de vinculação das pessoas. Outro dia eu vi para encerrar, eu vi uma reportagem, acho que foi não sei se foi na Folha ou no Estadão, que falava sobre que algumas pessoas estão dormindo no trabalho, estão jogando, entendeu? Estão disfarçando, que é uma espécie de presenteísmo instrumentado. Exatamente porque não é um ambiente que me estimula. Não é um ambiente que me estimula. As pessoas andam procurando ambientes que estimulam, que me deixam à vontade, que me façam produzir, que eu possa me realizar, como a gente falou. Por isso eu gosto da ideia de interferir em aspectos organizacionais e não só sobre o indivíduo. Muito bem. Legal. Eu queria agradecer mais uma vez ao Luiz Felipe Cortoni. Acho que foi muito proveitosa a nossa conversa e aí uma série de dicas, uma série de reflexões, uma série de pensamentos que eu imagino vão ser muito úteis a quem nos assistir. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada.